Olá, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 223 e as escrituras do dia hoje são Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 3, versículo 14. Em seguida vamos ler 1 Coríntios 7, do versículo 1 ao 24. Depois vamos ler Salmos capítulo 31, do versículo 19 ao 24. E por último, vamos ler Provérbios, capítulo 21, versículo 4. Vamos dar início à nossa leitura, lendo Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 3, versículo 14. Neemias ora por Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atenda à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, seus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias é mandado a Jerusalém. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei,
que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Neemias anima o povo a reedificar as muralhas. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei o portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, os que trabalharam na reedificação das muralhas. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Imri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cos, e ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor.
Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gideão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araias, um dos ourives, e ao lado dele Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes trabalhou Refaias, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaias, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado, Atus, filho de Asabeneias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles os reconstruíram e colocaram os portões no lugar, com seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com seus ferrolhos e as trancas. Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 24. Questões sobre o casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como conceição, e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concordar em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz.
Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Uma vida conforme o chamado de Deus. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado, está circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado, está incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Agora vamos ler Salmos capítulo 31, versículo 19 ao versículo 24. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. No esconderijo os ocultarás do conflitos de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amém o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 21, versículo 4. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. E aqui encerramos a nossa leitura do dia. Obrigado a todos pela participação. Amanhã daremos continuidade na leitura da palavra. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço e até amanhã.